Quero que me deis agora, num prato, a cabeça de João Batista. Seja bem-vindo ao canal Catolicidade. Vamos ler juntos o Evangelho do dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, do capítulo 6, versículo 17 ao 29. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente, chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes. E ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E, voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me deis agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela entregou-a à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje, meditamos sobre uma passagem bíblica que nos apresenta um trágico episódio na vida de São João Batista, um dos grandes profetas e precursor de Jesus Cristo. Esta história nos oferece lições profundas sobre a coragem na proclamação da verdade, o preço da justiça e a importância de permanecermos fiéis aos princípios da fé, mesmo diante das adversidades. A história começa com o governante da época, Herodes, prendendo João Batista. A razão para sua prisão foi o seu firme pronunciamento contra o casamento de Herodes com Herodíades, a esposa de seu irmão Filipe. João, como profeta e homem justo, não hesitou em denunciar essa relação, que era contrária às leis divinas. Ele proclamou a verdade, mesmo sabendo que isso poderia lhe custar a liberdade e, eventualmente, a própria vida. Podemos aprender com João Batista a importância de enfrentar a injustiça e a imoralidade, mesmo que isso signifique ir contra os poderosos ou enfrentar consequências adversas. Ele nos mostra que devemos ser fiéis aos ensinamentos de Deus, mesmo quando enfrentamos resistência e hostilidade. O texto continua relatando como Herodíades nutria um ódio profundo por João Batista por causa de suas palavras e ações. No entanto, Herodes tinha certo respeito por João, reconhecendo sua santidade e justiça. O rei estava em um dilema entre sua apreciação pelo profeta e o compromisso que havia feito diante de seus convidados. O ponto crucial da história ocorre durante um banquete em honra ao aniversário de Herodes. A filha de Herodíades encanta o rei com sua dança, levando-o a fazer uma promessa tola diante de seus convidados, prometendo dar qualquer coisa que ela pedisse, mesmo que fosse metade de seu reino. Incitada por sua mãe, a moça pede a cabeça de João Batista. Herodes, encurralado por seu juramento e preocupado com a opinião pública, cede a esse pedido cruel. Nesse ponto da história, somos lembrados da importância de escolhermos nossos compromissos com sabedoria e de não permitirmos que nosso orgulho ou a opinião dos outros nos afastem da justiça e da retidão. Herodes, em sua fraqueza, cedeu a pressões externas e cometeu um ato terrível. O relato termina com a morte trágica de João Batista, mas também nos lembra da compaixão dos discípulos de João, que cuidadosamente sepultaram seu corpo. Assim,
a história de João Batista nos chama a sermos corajosos na defesa da verdade e da justiça, a não comprometermos nossos princípios por pressões externas e a lembrar que, mesmo diante da adversidade, Deus está sempre conosco. Que essa história nos inspire a vivermos nossas vidas de acordo com a vontade de Deus, independentemente das circunstâncias que possamos enfrentar. Oremos. Amado Deus, em reflexão à história de São João Batista, pedimos coragem para proclamar Tua verdade, firmeza para não ceder aos compromissos contrários à fé, e compaixão para ajudar os que sofrem injustiças. Que a história de João inspire nosso compromisso com Tua vontade. Agradecemos por Tua orientação constante e pedimos que Tua luz continue a nos guiar. Em nome de Jesus Cristo, amém. Faça um excelente dia. Que Deus te proteja e te guarde. Inscreva-se no canal e reze comigo diariamente.